Atos 1, de 1 a 9. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Até aqui, até o versículo 9. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, semana passada a gente começou a última aula dessa série que trata sobre a pessoa, que trata sobre a obra de Jesus Cristo. E como é que nós estamos fechando? Qual é o tema que nós estamos utilizando para fechar essa série? A ascensão de Jesus. Observe que esses fatos eles acontecem meio que na sequência. Você tem a morte de Cristo, você tem a ressurreição de Cristo, você tem a ascensão de Cristo. Inclusive isso nós falamos na semana passada, que a gente deve ter essa visão geral quando a gente trabalha a pessoa do nosso Salvador. Porque muitas vezes a gente até percebe, muitas vezes até a gente considera o nascimento de Jesus, a sua vida perfeita, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição gloriosa, e a gente pensa que parou aí. Não, muito pelo contrário. O ministério de Cristo, a vida de Cristo, ela prossegue, tanto é que Ele ressuscita dentre os mortos e ato contínuo, pelo menos depois de 40 dias, Ele ascende, Ele sobe aos céus. Então, esse detalhe é interessante. Talvez a gente olhe e considere, talvez a gente olhe e pense, mas quais são as importâncias, quais são os significados, o que é que tem tanto especial na ascensão de Jesus? De certa forma, hoje a gente vai adentrar a alguns desses detalhes. A gente começou a entrar na semana passada, pelo menos em um, mas nós não chegamos a concluí-lo. Então, como a ascensão, a gente deve entender que foi o fato de Cristo, na presença dos seus discípulos, ter subido aos céus após 40 dias de ressuscitado. Inclusive Lucas, ele fala acerca disso aqui nesse trecho, sobretudo aqui no versículo número 3. Ele passou 40 dias se apresentando aos seus discípulos e, findo esse período, depois que reuniu os discípulos, a presença deles subiu aos céus. A gente percebe que a ascensão, e a gente viu isso na semana passada, não foi um fato, não foi um acontecimento aleatório na vida de Jesus. Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque quando você considera as profecias do Antigo Testamento, sobretudo as profecias que estavam apontando para o Messias, você já chegava a essa conclusão. A que conclusão? Que o Messias, ele seria entronizado à direita de Deus, o Salmo 110. E aí, para que ele pudesse ser entronizado à direita de Deus, ele teria que subir aos céus. Então veja que no Antigo Testamento, esse fato, essa realidade já havia sido profetizada. Mas aí Cristo, no seu próprio ministério, ali sobretudo, nos instantes finais que ele passou com os seus discípulos, ele os instruiu quanto a esse fato, ou seja,
que ele voltaria para a glória celestial, que ele voltaria à comunhão com o Pai, e a gente vê tudo isso, pelo menos em alguns versículos, lá na oração sacerdotal de Jesus, em João 17. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas por que Cristo, ele ascendeu ao céu? Por que será que esse tema, por que será que esse assunto, ele é tão importante, ele é tão relevante? Vimos também na semana passada, porque a ascensão de Jesus às alturas, a ascensão de Jesus aos céus, fez com que ele ocupasse, como de fato ele ocupa agora, um lugar de domínio, quer seja sobre o mundo físico, quer seja sobre o mundo espiritual. Então veja que, fim da sua obra aqui na terra, depois que ele ressuscita dos mortos, Cristo, ele volta para o Pai e agora ele está à direita de Deus, glorificado, regendo tudo, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual. Então, isso, em termos gerais, é o significado da ascensão. A gente viu isso na semana passada. Na semana passada, a gente começou a entrar no ponto 2 da nossa lição. E o ponto 2, ele fala sobre o quê? A ascensão e a obra de Jesus. A ascensão e a obra de Jesus. Porque talvez aqui haja um outro equívoco da nossa parte. Em que sentido? No sentido de nós chegarmos e concluirmos, sim, Cristo ressuscitou. Sim, Cristo, ele ascendeu aos céus. E agora ele está lá, em um estado de inatividade completa. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Quando Cristo, ele ascende aos céus, quando Cristo, ele volta para o Pai, ele vai cumprir algumas atividades. Ele já cumpriu essas atividades no passado, algumas delas, e ele está desempenhando outras atividades agora, nesse presente instante, nesse presente momento que aqui nós estamos. E aqui, no ponto 2, a gente destaca pelo menos 3 atitudes, 3 ações, 3 obras de Jesus que estão diretamente relacionadas à sua ascensão. Qual é a primeira obra? Qual é o primeiro trabalho? A gente viu na semana passada. Cristo, ele ascende aos céus para de lá enviar o Espírito Santo. Essas duas coisas, meus irmãos, essas duas coisas, minhas irmãs, elas estão diretamente relacionadas. Ou seja, Cristo, ele ascende aos céus, e Cristo, ele sobe aos céus para quê? Para que de lá ele pudesse enviar o Espírito Santo. Foi isso que ele falou lá em João capítulo 14, foi isso que ele falou lá em João capítulo 16, o Espírito Santo viria sendo encaminhado pelo próprio Cristo, uma vez que ele estivesse à direita do Pai. Ele seria o substituto de Jesus Cristo, ele seria o nosso mestre, ele seria o nosso consolador, ele seria aquela pessoa que convenceria os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel que o Espírito Santo ele realiza em nós, o papel que o Espírito Santo realiza nos pecadores é uma consequência direta do fato de Cristo ter ascendido aos céus. Se Cristo, repito, não tivesse ascendido aos céus, hoje nós não teríamos o Espírito Santo dentro de nós. Então veja como é importante, veja como é fundamental você ter essa visão, você ter essa compreensão, você ter esse entendimento acerca desse fato tão importante que é a ascensão de Jesus. Dela dependeu a presença do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo aos nossos corações. Então, vimos isso na semana passada, o primeiro item do ponto 2 da nossa lição. E a partir daqui, a gente vai considerar o restante do ponto 2, mais 2 outras ações, mais 2 outras obras que o Jesus Cristo ele realiza uma vez que ele ascendeu aos céus, que é a distribuição dos dons espirituais, que é, conforme nós veremos no terceiro momento desse ponto aqui, no terceiro momento dessa divisão aqui, o fato de Cristo interceder por nós, os crentes. Então, vamos ver essas 2 outras obras que estão faltando serem vistas e depois fechar a lição com o ponto 3. Item 2.2. Ascensão e a obra de Jesus, a distribuição dos dons espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, é fato que o Espírito Santo ele foi enviado dos céus para nós. Isso aconteceu aonde? Isso aconteceu lá em Atos, capítulo 2, lá no
Pentecostes. Então, conforme nós acabamos de falar, o fato do Espírito Santo ter sido enviado, o fato do Espírito Santo estar dentro de nós, isso foi uma consequência direta de Cristo enviá-lo, uma vez que ele, Cristo, subiu aos céus. E veja, uma vez que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, uma vez que o Espírito Santo ele é uma realidade em nossas vidas, uma vez que isso é um fato que a gente não pode negar, outra coisa que a gente não pode esquecer é que se o Espírito Santo está em nós, ele nos dota com os seus dons, ou seja, com as suas capacitações, com as suas qualidades, capacitações e qualidades espirituais que estão diretamente relacionadas, não só ao trabalho que a gente deve ter como membro do corpo de Cristo e assim produzir através desse trabalho edificação espiritual, mas também o trabalho que a gente deve desenvolver no sentido de pregarmos a palavra, levando essa salvação espiritual. Então veja que o Espírito Santo não só está em nós, mas o Espírito Santo também ele está nos capacitando para edificar os crentes, para pregar aos pecadores. E por que isso acontece? E por que isso é uma bendita realidade na nossa vida? Porque Cristo, ele subiu aos céus. Vejam aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Às vezes a gente até tem essa consciência, né? Somos dotados com os dons do Espírito, o Espírito Santo nos capacita para fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo nos qualifica para realizar a obra de Deus. Mas por que isso? Por que isso? Isso por causa da ascensão de Jesus. Ele sobe aos céus, envia o Espírito, e ao enviar o Espírito nos dá essa possibilidade, essa realidade, melhor dizendo, de quê? De termos os dons espirituais à nossa disposição, ou em nossas vidas, melhor dizendo. Efésios capítulo 4, versículos 10 e 11. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do versículo 7, só para você entender melhor, e a gente vai até o versículo 11, que a gente pega o texto e o contexto, certo? Olhem só, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, que a gente lerá aqui nessa passagem, como o fato do Espírito Santo nos dotar com os seus dons, ele está diretamente relacionado à ascensão de Jesus, porque Cristo enviou o Espírito Santo também para isso, para nos dotar, para nos capacitar. Certo? Abriram aí? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Abriram? Vamos lá, olha só. E a graça foi concedida, veja, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então Paulo aqui já está falando de um assunto específico. Que assunto? Os dons espirituais, ou o dom de Cristo. E o que é que ele complementa em termos desse ensino? Versículo 8. Por isso diz, e aqui ele cita o Salmo 68. O que é que o Salmo 68 fala? Quando ele subiu, referindo-se ao Messias, levou cativo o cativeiro e concedeu o que aos homens, meus irmãos? Os dons, está vendo aí? Veja, quando ele subiu, aqui é uma profecia messiânica, ela se refere ao Messias, ela se refere a Jesus Cristo, ela se refere à ascensão. Quando ele subiu, pelo menos duas coisas aconteceram. Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, Cristo prendeu aquilo que nos prendia. E o que foi que Cristo prendeu? O que era aquilo que nos prendia? Os nossos pecados. Então Cristo prendeu os nossos pecados, no sentido de ter pago o preço dos nossos pecados, e assim nos libertou dos mesmos, da escravidão dos mesmos. Então é por isso que o autor diz, levou cativo o cativeiro. E ele complementa, no finalzinho do versículo, e concedeu dons aos homens. E concedeu dons aos homens. Meus irmãos, minhas irmãs, veja que a obra de Cristo, ela é uma obra completa. Ela é uma obra que consiste no pagamento dos nossos pecados e na libertação das nossas iniquidades. Isso impacta diretamente as nossas vidas, mas não só isso. Uma vez que nós fomos perdoados, uma vez que nós fomos salvos, Deus agora em Cristo, Ele vai nos qualificar, nos capacitar para quê? Para poder realizar a obra de Deus. Por que eu falo isso?
A gente vai estudar com mais propriedade na próxima série que vai tratar sobre o Espírito Santo. Quando a gente trabalha sobre a doutrina do Espírito Santo, a gente se depara com os dons espirituais. Os dons espirituais, que são dons que são subdivididos em classes, e um deles é aquele que nós chamamos de dons para o ministério. Cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós, minhas irmãs, que fomos salvos, a gente tem pelo menos um dom espiritual. E pastor, todo mundo que é salvo, ele tem pelo menos um dom. Todos nós que aqui somos salvos, nós temos pelo menos um dom. E qual é o problema com essa realidade? Em primeiro lugar, que a gente não procura saber qual é o nosso dom. Em segundo lugar, quando a gente até procura saber qual é o nosso dom, a gente não procura desenvolvê-lo. E a gente fica apenas dentro da igreja, dentro da casa de Deus, recebendo, não faz nada. Não é porque Deus não nos capacita para isso, Ele capacita sim. O grande problema está em nós. Mas veja, se você é salvo, se você teve o perdão dos seus pecados, você tem pelo menos um dom que deve ser aplicado na causa do Senhor. E eu faço a pergunta, qual é o seu dom? E eu faço a pergunta, o que é que você está fazendo para descobrir o seu dom? E eu faço a pergunta, o que é que você está fazendo para exercer o seu dom? Porque muitas vezes a gente coloca dentro da liderança a responsabilidade para trabalhar na causa do Senhor. Também, principalmente, mas não é uma responsabilidade exclusiva deles. De certa forma, todos nós temos esse compromisso, porque todos nós fomos capacitados para trabalhar e fazer a obra de Deus. Cristo, Ele ascendeu aos céus para garantir esse privilégio para cada um de nós que fomos salvos pela sua obra. Ele levou cativo o cativeiro, mas não só isso, Ele distribuiu dons aos homens, às pessoas, ou seja, aquelas as quais Ele salvou. E Paulo prossegue, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui Paulo está fazendo um contraste desses dois momentos da existência de Jesus Cristo. Ele ascendeu aos céus porque Ele veio aqui à terra. Ele voltou para a presença do Pai porque Ele esteve na convivência com os seres humanos aqui neste mundo. Então Paulo faz esse contraste, céu e terra. O ministério de Cristo lá nos céus, depois de ter ascendido, como resultado do fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo, aqui a essa terra, como é do conhecimento de todos nós. E ele prossegue, versículo 10, veja, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E a gente falou isso semana passada. É por isso que Cristo ele está ocupando um lugar de autoridade agora à destra do Pai, comandando tudo, quer ser no mundo físico, quer ser no mundo espiritual. Versículo 11, olha só. E Ele mesmo fez o quê? Uma vez que Ele ascendeu aos céus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo aqui ele faz uma lista de alguns dons espirituais. Aqui são apenas alguns, não são todos os dons espirituais. A gente vai ver isso lá na frente de maneira mais detalhada. Então veja que no fato de ter ascendido aos céus, veja que no fato de ter subido para o Pai, Cristo ele derramou os seus dons para que assim a gente possa trabalhar na sua obra. Aqui no caso, dons de ministério, no sentido específico, dons de ministério na área do ensino, na área da pregação. É por isso que ele fala de apóstolos, é por isso que ele fala de profetas, é por isso que ele fala de evangelistas, é por isso que ele fala de pastores e mestres, aqui sendo um mesmo dom, pastor e mestre. E aí no versículo 12, você vê, né, o propósito desses dons serem realidade na nossa vida. Qual é o propósito? Olha só, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Cristo nos dá dom. Ele nos garante esses dons através do Espírito Santo. Para quê, meus irmãos? Para quê, minhas irmãs? Para que a gente possa edificar a sua igreja, para que a gente possa instruir os santos, para que a gente possa nos edificar espiritualmente. Veja que os dons, ele não tem um propósito pessoal.
Os dons, eles têm um propósito coletivo, que é de quê? Fazer com que a igreja de Cristo, a igreja visível de Jesus Cristo, ela se edifique, ela cresça, ela se fortaleça, ela promova a glória de Deus através da sua existência. As coisas dentro da mente de Deus, elas estão muito, mas muito conectadas, muito ligadas mesmo. A grande questão é que muitas vezes a gente não atenta para esse fato. E aí eu volto a perguntar, qual é o seu dom, meu irmão? Qual é o seu dom, minha irmã? Você já sabe? Se você já sabe qual é o seu dom, qual é a sua virtude nesse sentido de trabalhar na obra, você está se empenhando em fazer com que esse dom, de fato, ele venha a ser exercido? Isso é uma responsabilidade sua, pelo fato de você ter sido abençoado com Cristo, não só com a sua salvação, mas também com a doação desses dons e esses dons espirituais. Então veja, Cristo ele ascende aos céus, veja, Cristo ele vai à direita do Pai, para quê? Para quê? Para enviar o Espírito. E ao enviar o Espírito Santo, ele faz com que nós sejamos capacitados para fazer, para realizar a sua obra. Então, através do Espírito Santo em nós, a igreja ela realiza a sua tarefa de edificar os crentes. Através do Espírito Santo em nós, a igreja ela realiza a tarefa de pregar o evangelho aos descrentes. Então está tudo muito bem disponibilizado da parte de Deus para com as nossas vidas. E esse é o privilégio que nós temos, uma vez que Cristo ele ascendeu aos céus. Abram aí, por favor, bem rapidinho. 1 Coríntios capítulo 12. Só para você ver a realidade dos dons espirituais na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 12. Versículos de 4 a 7. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Geralmente quando a gente fala de dons espiritual, né, a gente fica até meio receoso, porque a gente tem esse contexto pentecostal, neopentecostal, que de certa forma desvirtua esse assunto, né? Mas a gente não pode fugir dele. Os dons espirituais são a realidade. É fato que existem dons que já passaram, existem dons que permanecem. E quando eu falo dos dons espirituais, os que permanecem, a gente tem que falar sobre eles. A gente tem que tratá-los, a gente tem que trabalhá-los, para que a gente possa saber qual é o nosso dom. E assim a gente poder se empenhar, se envolver na realização da obra do Senhor. Olha só, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículos 4 até o versículo 7. Olha só. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Existe um só Espírito, mas existem diversos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, dentro da igreja de Deus, há vários serviços, na área do ensino, na área da assistência aos santos, na área da evangelização, na área da edificação espiritual. Então, a gente tem que se encaixar em um desses, pelo menos em um desses. Por quê? Porque Deus nos dotou com esses dons. Então, há vários serviços, há várias realizações, há vários dons, e um só Espírito, um só Senhor. Versículo número 6. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. É por isso que os dons são espirituais. Eles são dados por Deus. E através deles, Deus ele vai operando a sua obra. E Paulo complementa: a manifestação do Espírito é concedida, veja, a cada um. Cada um aqui é cada um dos crentes. Com que propósito? Com que finalidade? Visando a um fim proveitoso. Então, cada um de nós temos, pelo menos, um dom espiritual. Eu não sei se é na área do serviço, eu não sei se é na área da assistência aos santos, eu não sei se é na área de aconselhamento, eu não sei se é na área de ensino, eu não sei se é na área de pregação. A gente vai estudar isso lá na frente. Mas que você entenda isso, meu irmão, que você entenda isso, minha irmã. Você tem um dom espiritual. Você pode até, nessa palavra, se sentir despertado a querer saber qual é o seu dom. Me procura depois,
para a gente poder fazer essa avaliação, através de alguns testes, usando como parâmetro a palavra de Deus, e aí você vai se encaixar, porque não tem coisa melhor, meus irmãos, do que nós nos encaixarmos, ou seja, a gente tem um perfil para fazer algo, porque Deus nos qualificou para isso, e a gente poder servir a Deus nessa função que Deus nos designou. A pessoa certa, na função certa, as coisas elas avançam, as coisas elas progridem, porque ou coisa ruim para você e para a igreja, está numa função errada, numa função que não preenche o seu perfil, você termina atrapalhando, às vezes, a obra do Senhor. Então é por isso que é necessário você saber onde você se encaixa, onde Deus lhe encaixou nesse trabalho, naquilo que você deve desempenhar para o Senhor. Ok? Então, a obra de Jesus Cristo e a ascensão. A primeira obra, enviar o Espírito Santo. Como consequência dessa primeira obra, distribuir dons espirituais. Mas há uma terceira obra que Cristo realiza, uma vez que ele ascendeu aos céus. E é interessante porque essa terceira obra, ela tem um caráter contínuo. Hoje, agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui estudando a palavra, Cristo, ele está realizando essa terceira tarefa. E que tarefa é essa? Item 2.3, intercessão pelos santos. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo ele morreu, foi o nosso sacerdote lá na cruz. Cristo ele ressuscitou, pagando e recebendo da parte de Deus a aceitação do seu sacrifício. Cristo ele ascendeu aos céus, e ao ascender aos céus, Cristo ele foi entronizado à direita de Deus, e hoje ele continua exercendo o seu ofício sacerdotal. Estão lembrados que a gente viu dentro dessa série de Jesus Cristo uma pequena série que tratava sobre os ofícios de Jesus Cristo, o ofício de profeta, o ofício de rei e também o ofício de sacerdote. A ascensão garante justamente o exercício sacerdotal de Cristo agora, nesse exato momento em que aqui nós estamos. Olha só o que a palavra de Deus diz acerca disso. Abram aí, por favor, Hebreus. Eu vou fazer uma troca na sequência aqui. A gente vai ler primeiro Hebreus 4, 14 a 16. Depois eu vou pular para Hebreus 8, 1, 2. E depois eu volto para Hebreus 7, 25. Vou só trocar aqui a ordem, mas a gente vai ver esses textos. Abram, por favor, Hebreus capítulo 4. A partir do versículo 14. Todos abriram? Hebreus 4, a partir do 14. Olhem só, meus irmãos. Olhem só, minhas irmãs, o que diz a palavra. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, veja agora, que penetrou aonde? O que é isso, meus irmãos? A ascensão. Ele penetrou, ele foi aos céus. Conservemos firmes a nossa confissão. E o que é que ele faz agora? Uma vez que ele penetrou os céus. O que é que ele faz agora? Uma vez que ele ascendeu aos céus. Olha só, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele penetrou os céus para se constituir em nosso sumo sacerdote, que diferentemente do Antigo Testamento, não oficia num templo lá em Israel, mas que Cristo, como nosso sumo sacerdote, oficia onde? Nos céus, lá à direita do Pai. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, o trono no qual está assentado Jesus Cristo, à direita de Deus, sendo nosso sumo sacerdote. Com que objetivo? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
De lá, meus irmãos, de lá, minhas irmãs, Cristo, Ele nos vê. E ao nos ver lá dos céus, quando a gente precisa de socorro, quando a gente precisa de graça, quando a gente precisa de misericórdia, Ele intercede a Deus, para que Deus possa nos conceder a sua graça, a sua misericórdia e o seu socorro. Veja, meus irmãos, percebam, minhas irmãs, que coisa fantástica. A gente nem se atenta disso, né? Está aqui na terra, a gente nem considera esse fato. Mas veja que lá agora, enquanto nós estamos aqui, Cristo, Ele está velando por cada um de nós. Por isso Ele ascendeu, Ele penetrou os céus. Sem ascensão não haveria intercessão de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Ele não está indiferente, né? Ele se compadece de nós lá no céu. Ele poderia muito bem pensar, né? Eu já sofri, eu já morri, eu já dei a minha vida em favor do meu povo, agora eu vou descansar aqui à direita do Pai. Não. Ele exerce misericórdia para conosco, trabalhando por nós. Isso é muito importante, meus irmãos, porque às vezes tem crente que pensa que já fez tudo para Deus e que agora ele precisa somente descansar até Cristo retornar. Veja que coisa distorcida. Veja que coisa distorcida. Não, a gente tem que trabalhar até o último instante da nossa vida, até o nosso último respiro. Talvez não da mesma forma que a gente já fez muitas vezes no passado. Às vezes a saúde, às vezes a condição física não são mais as mesmas. Mas, independente de qualquer coisa, o que a gente puder fazer até o último respiro, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Porque Cristo é misericordioso. E Ele nos dá da sua misericórdia. Ele não para. A gente também não pode parar. Muito bem. Hebreus 8, verso 1 e 2. Olha como ele vai atrelar mais uma vez a ascensão de Jesus ao seu sacerdócio. Hebreus 8, 1 e 2. Olha só o que diz aqui a palavra, ó. Hebreus 8, 1 e 2. Pegaram aí? Pegaram? Veja. Ora, o essencial de todas as coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou aonde? À destra do trono da majestade, com M maiúsculo, se referindo a Deus, o grande rei, nos céus. Então ele se assentou. Se ele se assentou à direita de Deus, ele teve que subir para lá, meus irmãos. Ele teve que ascender para lá. Então, o que o autor aqui fala é justamente isso. E agora o que é que ele faz? Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aqui na terra foi erigido o tabernáculo, produzido por mãos humanas. O santuário também foi erigido por mãos humanas, por Salomão. Esse santuário aqui, não, é um santuário celestial, construído pelo próprio Deus, no qual Cristo está assentado à sua direita, intercedendo por cada um de nós. Olha só, o versículo 25 do capítulo 7. Versículo 25 do capítulo 7. Talvez se você tiver uma versão parecida com a minha, seja na própria página, né? É só voltar um pouquinho. Versículo 25, ó. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, por Cristo se chegam a Deus. Fazendo o quê? Vivendo, veja, sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, para interceder por nós, meus irmãos. Por nós, minhas irmãs. Esse é o ministério que Cristo ele realiza até agora, fruto da sua ascensão, o ministério sacerdotal, intercedendo por cada um de nós que fomos salvos e salvos por Jesus. Foi aquilo que a gente viu, né? Somente para a visão suave. Ele é sacerdote, porque ele se sacrifica pelos nossos pecados. Ele é sacerdote, porque ele intercede pelos nossos pecados. Cabia o sacerdote no Antigo Testamento cumprir esses dois papéis.
Quais papéis? Sacrificar pelos pecados, interceder pelos pecadores. Cristo fez isso na cruz. E agora nos céus, Ele está intercedendo por nós. O versículo 24 de Hebreus 7 diz o seguinte: ora, aqueles, referindo-se aos sacerdotes da antiga aliança, do Antigo Testamento, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. É por isso que existiam muitos sacerdotes, turnos de sacerdotes, porque eles não eram eternos, eles morriam e obrigatoriamente eles precisavam ser substituídos. Então era assim que acontecia na antiga aliança. Versículo 24: agora, na nova aliança, agora, com o sumo sacerdote que é Jesus Cristo, olha o que é dito aqui em relação a ele. Versículo 24: este Jesus, no entanto, veja, porque continua para sempre, ele é eterno, tem o seu sacerdócio imutável. Está vendo, meus irmãos? O sacerdócio de Cristo, ele não muda, ele não perde essa prerrogativa. Ele não passa pela morte, já passou, já ressuscitou. Então é por isso que hoje, diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, Cristo ele tem esse ofício e é um ofício imutável, que continuamente ele está exercendo em nosso favor, intercedendo. É por isso que João, eu até coloquei o texto aí, 1 João 2,1 diz que Cristo ele é o nosso advogado. Estas coisas eu tenho dito, disse João, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante porque a palavra advogado ali, no original, é a palavra paracletos, que é a palavra que é traduzida como consolador. Então, ali Cristo ele é descrito como o nosso consolador, que está à direita do Pai, o nosso advogado, que está pleiteando as nossas causas, que está intercedendo em nosso favor, que está nos auxiliando. É isso, meus irmãos, que Cristo faz depois da sua ascensão. Já são 2000 anos que aconteceu a ascensão, até hoje que ele vai fazer. Até a vinda dele, ele vai continuar intercedendo, intercedendo, intercedendo. Ele só vai deixar, informação interessante, ele só vai deixar essa posição de sumo sacerdote intercedendo à nossa direita, intercedendo em nosso favor à direita do Pai, quando ele voltar para nos buscar. Aqui já é escatologia, né? Já vai ser o último ponto dessa série, não sei nem se vai dar para dar. Então, aqui ele vai terminar o seu ofício sacerdotal e virá para buscar a sua igreja. É o último estágio, para que assim a gente possa estar sempre com ele. E aí vai ser a consumação da nossa salvação. 1 João 2,1. Identificaram aí? Localizaram? Localizaram? Olha o que eu escrevi, ó. Jesus Cristo cuida dos interesses do seu povo, que somos nós, ok? Cristo ele cuida dos nossos interesses diante de Deus. Olha mais, ele se apresenta como rei sacerdote que intercede pelos seus, que somos nós. Olha só o que eu falei aqui, eu queria que vocês gravassem isso. Tendo como respaldo, né, tendo como garantia, vamos assim dizer, o seu sacrifício único, perfeito e eficaz, cujos benefícios são oferecidos e aplicados aos remidos. Então, quando Cristo ele chega para interceder por nós, por exemplo, quando a gente peca contra Deus, e ele roga a Deus para que Deus possa exercer compaixão para conosco e perdoar os nossos pecados, é meio que ele mostrasse aqui as suas mãos feridas, os cravos que foram cravados em suas mãos. Olha aqui, Pai, eu morri por eles, eu paguei o preço pelo pecado deles, e eu paguei com minha própria vida. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, o que é que vocês acham? Que Deus não vai perdoar? Cristo fazendo essa argumentação, dando essa argumentação, o respaldo é Ele mesmo, a sua obra. Então, nossos pecados, todos eles foram perdoados. Não é porque a gente mereça, não é que a gente faça algo de bom para Deus, mas tão somente pelos méritos de Jesus Cristo. E são esses méritos que respaldam a intercessão que Cristo
Ele faz em nosso favor. Por isso, é uma intercessão perfeita, única e eficaz. Porque o seu sacrifício foi perfeito, único e eficaz. Certo? Fechando aqui esse item, eu vou abrir para vocês. Portanto, a obra que Cristo realiza depois de ter ascendido aos céus garante a consumação da nossa salvação. Isso aqui eu achei interessante, meus irmãos. A obra que Cristo ele realiza depois de ter ascendido aos céus, ela dá a consumação da nossa salvação. Por quê? Olha só. É a partir da ascensão que temos o Espírito Santo. Não é isso mesmo? A gente não viu isso? Que foi a partir da ascensão de Cristo que nos foi garantido o Espírito Santo? A gente viu isso. É o Espírito quem garante, ou seja, é o penhor da nossa redenção. Quem nos instrui no caminho da salvação e nos capacita na obra da pregação. O Espírito Santo está em nós, nos instrui em relação à salvação, ele garante a nossa salvação, ele nos capacita para pregar sobre a salvação. É pelo Espírito que os ímpios são atraídos a Jesus Cristo, porque Cristo disse, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo. E por fim, pela ascensão, Jesus ele intercede por nós, a fim que nós chegamos salvos. Aonde? Na eternidade. Então tudo está diretamente relacionado à ascensão de Jesus Cristo. Ela é a garantia da nossa salvação. Por isso não duvide, não duvide, não duvide. A sua garantia de salvação, ela é real, porque Cristo se encarregou em detalhes de garanti-la para cada um de nós. Foi o que a gente viu hoje. A gente viu as obras que Cristo realiza na sua ascensão. Teve uma obra passada, que implicou em quê? Enviar o Espírito Santo para habitar conosco. Juntamente com esse fato, esse mesmo Espírito nos dotar com os seus dons para que a gente possa realizar a obra de Deus. De certa forma, essa obra realizada por Cristo, ela fica atrelada ao passado, logo quando aconteceu o Pentecostes e a partir dali do Pentecostes. Mas nós vimos uma terceira obra, que é a intercessão pelos santos, que Cristo ele realiza hoje em favor de cada um de nós. E é justamente isso, meus irmãos, é justamente isso, minhas irmãs, que garante também a nossa salvação, porque jamais alguém irá para o inferno, uma vez que ela conta com a intercessão contínua de Jesus Cristo em favor da sua vida. Isso é impossível, isso é impossível. Então, podemos estar seguros, podemos estar certos, podemos estar confiantes. A salvação se consumará na nossa vida. E aí, em termos de implicação ou em termos de aplicação, o que é que fica? Eu queria chamar a atenção dessa última aplicação que você tem aí na última página. Qual é a implicação? A segunda aplicação. Façamos a obra de Deus com ousadia e coragem. Façamos a obra de Deus com ousadia e coragem. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo ele ascendeu aos céus triunfantemente para também assistir seu povo na realização da sua obra. A gente não faz a obra de Deus sozinho. Lá dos céus, Cristo ele está intercedendo por nós. Lá nos céus, Cristo assumiu uma porção de autoridade sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual. É interessante porque você vai observar isso, não só no Resiste de Mateus, mas também no Resiste de Atos, que antes de ascender aos céus, Cristo ele deu aquilo que nós chamamos de grande comissão: ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é na autoridade de Jesus Cristo que nós somos comissionados a fazer a tarefa dele e a pregar o seu evangelho. Ele está nos céus, dominando tudo e todos. Ele está nos céus, intercedendo pelo Pai. Então nós temos um caminho aberto, seguro, para continuar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Ou seja, pregar, realizar a obra que Deus ele destinou a cada um de nós. Não tenha medo dos adversários. Sempre vai existir aqueles que se oporão à pregação do Evangelho. Não tenha receio
da reação das pessoas, porque muitas delas vão reagir com indiferença à pregação da palavra, muitas delas vão até agir com falta de educação quanto à pregação da palavra. Não atente para isso, simplesmente faça, sabendo que Cristo está lhe assistindo em toda a tarefa que você faz para o Senhor. E aí é aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, de nós sermos abundantes na obra do Senhor, conscientes que o nosso trabalho, no dizer de Paulo, ele nunca será vão no Senhor. Então façamos aquilo que Deus requer que nós façamos. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.